So I have the Sem áudio. YouTube.
Professor, can you hear me on Skype? Can you see the YouTube video? Lucas, será que eu desligo e ligo o Skype? O Lucas, ele pode seguir os slides e me... Não tem mais volume no teu notebook. Tá sem volume? Não consegue levantar porque tá usando muito alto aqui. Dá. Você quer que eu levante? Isso, pode botar mais. Você quer ajustar? Eu consigo colocar um vídeo. Cuidado para não fazer muito barulho. Porque quando eu tenho volume, Tá. Indispensable in our lives, and hopefully to reach communities worldwide soon. Solving this challenge of sustainable electricity generation is one of the modern day challenges. Now, photovoltaic or PV technology may be an answer to that problem. Eu dei pause. Electricity. However, geographically, the place where solar irradiance is the highest Professor, podemos. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer de estar aqui neste dia, né, onde vamos fazer uma defesa fora da nossa sede e envolvendo, né, um pouco de tecnologia também nessas defesas fora lá da sede. Nós vamos dar início, então, à defesa de número 179 do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Civil, onde nós vamos ter o candidato hoje, André Maia, Nobre, que vai defender o tema Short Term Solar Irradiance for Photovoltaic Applications in Tropical Regions. E vamos ter como participante, então, da banca examinadora, o professor Enio Bueno Pereira, do INPE. Muito obrigado pela presença. Professor Fernando Ramos Martins, da Unifesp. Também muito obrigado pela presença. Professor Hans, obrigado pela disponibilidade. Professor Samuel Luna de Abreu, IFSC. E professor Roberto Lamberts, do nosso programa de pós-graduação.
nós vamos ter como moderador desta sessão de defesa o professor Ricardo Ritter, que também é o orientador do trabalho de doutoramento do André. Então, o André terá 50 minutos para fazer a sua exposição. E, na sequência, nós teremos mais 2 momentos, né, onde a banca, então, no primeiro momento, a banca vai fazer a arguição e colocação, né, sobre o trabalho apresentado. E uma terceira etapa, neste caso, sem a presença, então, dos demais presentes, apenas os membros da banca, para finalizar, então, o processo de avaliação do tema de doutoramento apresentado. Eu passo a palavra, então, ao professor Ricardo, para fazer o andamento dos trabalhos, então. E, André, muita felicidade na sua apresentação. Obrigado. E êxito na dela. Obrigado, Glicério. Eu passo, então, imediatamente a palavra para o André, para ele fazer a apresentação dos slides dele nesses 50 minutos. Thank you, Professor Ricardo, for the introduction. A very good morning to all here present today. Also, a good afternoon to Professor Hans-Georg, who is watching from Norway, 5 hours ahead. So the topic of my thesis is, as the title shows, short-term solar irradiance forecasting for PV applications in tropical regions. And I'd like to briefly explain the link between the university, UFSC, where I'm currently doing this defense, and also the place I work in Singapore, the Solar Energy Research Institute of Singapore, or SERIS for short, where I lead a group called PV System Technology. So I approached Prof. Ricardo to do my thesis in Brazil, and I'm pleased to have worked with him for the past 5 years. Moving on, I'll be talking about an introduction and motivation of my study, and also the objectives, literature review, method, and results, conclusions, and recommendations for future works. So without further ado, let's start. So the solar PV technology has grown tremendously for the past 15 years. The compound annual growth rate has been 40% for 15 years, and when I started in PV, I remember it was just a few gigawatts, and now look where we are. We are at 178 gigawatts installed at the end of 2014. So this exponential growth has facilitated the world to be a better place with renewables, and now we have a lot of science being developed on this field. Now the global market leaders for PV are, you have 6 countries in the top 10 from Europe, and Germany has led the way for quite a number of years. And Japan and the United States have always been among the top 5. Now, China, just in the past 2 years, went from 8 to 28 gigawatts of installed capacity. So that's quite astonishing. And as I speak here to you today, China has already surpassed Germany for number 1. A market I'd like to highlight is Australia, where you have 1 solar system for every 10 houses. So it's the place in the world with the most amount of residences with PV systems. Now, if we move here to Brazil, we have a quite strong growth rate of PV deployment for the past years, but in absolute terms, the numbers are still very little. You have only 18 megawatts installed. Now, Singapore, similarly, has also gone through a very strong deployment growth rate, 80% for the past 5 years. Now, what do these 2 countries have in common? They are located
in warm climates. So Brazil and Singapore, which is 1 degree north of the equator, have hot climates, and these, as you will see later, these places do not have a lot of solar systems, although the solar resource is quite abundant. New markets are coming up in India, Thailand, Malaysia, and also in South America, in Chile, and in Central America, and Mexico. So new markets are coming up in the regions of the world where you have a lot of solar resource. So it's good to hear that. Quickly about Singapore, population of 5.5 million, and the area is a bit bigger than the island here of Florianopolis, and the GDP. Now, the electricity consumption, 47 terawatt hour last year, and the growth rate of this consumption has been 3% for the past decade, which follows a bit the GDP growth rate. The peak demand is 6.6 gigawatt, and solar is only a fraction of that. Now, the matrix is almost entirely composed by fossil fuels, 98% powered by gas turbines with gas imported from Indonesia and Malaysia. And the trade interval for energy takes place at every 30-minute intervals, kind of like a stock exchange with a sale of electricity from the producers which are using natural gas. Now, moving into the motivation for my work, I mentioned that the top 6 countries in the world are located in Europe. So Germany #1, China now #2, but passing Germany this year. And then you have Japan #3, Italy 4, United States 5. Then you have the remaining countries I talked about. And for the past 15 years, the 40% growth rate, as I mentioned. Now, Germany today has 6% of all its electricity coming from photovoltaics. So this is quite an amazing figure. If it's a sunny day in Germany and windy, Germany is powered entirely by renewables as of now. If we take the area of the world, the Sun Belt between the 2 tropics, you do not have a lot of systems deployed there, which is it's a counter argument to photovoltaic technology, so that more than 90% of all systems are outside of the Sun Belt. The countries I mentioned, which are showing a good growth rate, are shown here on the screen. And as expected, because little systems are available there, you have very little research on PV system performance. And the topic of forecasting, which is the first part of my thesis, is worldwide a very new topic. If you take all the publications, you have an average publication age of 5 years. And for forecasting in the tropics, it's virtually no publications. Now, the weather in that yellow part of the world is quite dynamic, tropical weather. So look at this. The red curve is a clear sky day in Singapore, very difficult to happen, takes place 2 to 3 times a year. The blue curve is more common. This is the variation caused by clouds, which are very broken and low in height. So this is a typical day in Singapore. Now, this is a Doppler radar animation of a storm arriving into Singapore. And this animation is only around 40 minutes. So it takes 40 minutes for half of the island, and in 1 hour, the whole island is covered by a thunderstorm. So in a tropical weather like Singapore, you have more frequent and intense rain and sudden weather changes, which I'm going to address later. Now, a Sumatra squall, which I just showed now, this is the animation of what the Singaporeans call Sumatra squall. And you can see the invasion of these rain clouds into the country. And I'll be talking very deeply about this later on in my talk. Now, what happens when that cloud passes by? This is a moment when there's a sudden drop in irradiance with the arrival of the storm. And when that happens, there's a forecasting peak, because the most common forecasting techniques look into the past for information for the future. So the present shows no rain, and suddenly a rain comes, then there is a spike.
in the forecasting error. And then I'll address later how to try to flatten such a peak. Now, the main messages behind my thesis are: there is an overwhelming deployment rate of PV systems in the world, and PV will play a major role. You see Germany, 6% coming from solar. Now, you will have to coordinate the dispatch and management of fossil fuel electricity generation and renewables, whether it's photovoltaics, wind, biomass, it doesn't matter. You have to properly manage these resources. And in Singapore, the gas-fired turbines, which are responsible for 98%, you can ramp up and ramp them down quite fast. So it is very interesting to have a forecasting for short-term applications, which drove the motivation for my work. Now, the second part I wanted to address is that the day-to-day and long-term behavior of PV systems is not very known for tropical locations. And this is actually my core background is on PV performance. And then I wanted to contribute on this area further within my thesis. Basically, from the forecasting of irradiance, bringing the chain all the way to the final kilowatt hour delivered by the solar system. That is what these two messages are saying here. Now, the objectives of my work are, so to produce irradiance forecasts for short-term horizons, so which are below 1 hour. These are called short-term horizons. Between 1 hour and 1 day, this is intraday, and above 1 day is day ahead forecasts. And I also, as I mentioned, want to tackle PV system output at the same time. Some specific objectives is that a lot of research gathers all readings from an area, like the state of California or the whole island of Singapore, and I wanted to have punctual forecasts. And I will do so, I did so by using several methods for forecasting, whether stochastic or artificial intelligence methods like neural networks. And I developed a novel method, which I'll show later. So the short-term horizons I addressed were 15, 30 minutes, and 1 hour. The 30 minutes is the one that matches the energy trade interval. I simulate PV system performance deeply in my work and published even other works which are not necessarily first linked to forecasting. And the ultimate goal is that the grid operator in Singapore takes the knowledge behind the forecasting and also PV system behavior and uses for the future. There are a lot of wrong assumptions that they use today, which I will talk later about. Let's quickly go through a literature review. I just wanted to show PV systems in size. You have residential or industrial and solar farms. So you have the growth here of systems. Now, even more common, you have floating solar systems. For places like Japan or Singapore, they are covering reservoirs with PV. In a place like California with droughts, they want to cover the reservoirs to avoid evaporation of the water. Some of the technologies you have here, like over there you have a crystalline panel, a thin film panel. Over here you have a cadmium telluride panel and also a SIGS panel. So there are several technologies, but 90% of the market today is composed by silicon wafer-based technologies, which is the one there on the wall. Now, these technologies react differently to the spectrum of the solar irradiation. Now look at the spectrum response for silicon is wider, and for amorphous silicon is a narrower spectrum response. Later I'll talk more about this as well. Now there are challenges to massively deploy photovoltaics. First is cost, as everything in the world is related to money in the end of the day. But every time PV capacity doubled, the price dropped by 20%. So this has happened well for the past 2 decades. So basically, one day when we have 350 gigawatts of solar, the price will come down another 20%.
The modules today are responsible for 50% of the price of the price of the system. It used to be 70, 80%. So these guys came down with their prices quite a lot. And most markets around the world, it is much cheaper to have a solar system than buying electricity from the grid. Brazil is an example of that. If you have a house and you don't have a solar system, you're basically losing money because it's much cheaper. The grid parity has come. Grid integration challenges. Look at this curve of a substation in Germany. Every year, with more and more PV systems, this is the summer and this is the winter. This is the winter peak and this is the summer peak. Every summer, you had more and more power reversing back into the grid at this particular substation. Germany is blessed because it has neighbors. So if they have excess of power, they just export to Czech Republic, to Poland, and to Netherlands, and to France. And in the case of Singapore, there is no connection with nearby countries. It's an island not connected to its neighbors. So it does not have this advantage here. Coming back to this graph, I wanted to talk about variability of PV, which is a challenge. Most people say, what happens when it rains? Now, the clouds cause these variations, and there are also seasonal changes. In Singapore, 1 degree north of the equator, no seasons, but you have a monsoon season and a dry season, and this affects the amount of power that a PV system will generate. Look at this map of Singapore. We have several stations there. A moment when it was raining in half of the island and the other half was sunny, and another moment in time when you have spikes of irradiance and other areas which are cloudy. So this is a challenge because you have ups and downs in production of PV systems. This is the irradiation of 1 year in Singapore, and you have a lot of component of diffuse irradiation. So 55%, again highlighting the amount of clouds, more clouds, greater variability. And because you have a lot of, because the weather is very hot, the PV systems will have greater losses than in a temperate climate such as Germany. The typical meteorological year in Singapore, quite blessed, 1,631 kilowatt hour per square meter. The past years were a bit cloudier and rainier, but last year was sunnier than the average. And again, the diffuse component quite high as well, as I mentioned, around 55%. Around 55%. Now, this is another issue which sometimes is forgotten, cloud edge effect and cloud enhancement effect. This is when irradiance goes above 1,000 watts per square meter. Because a tropical weather has lots of clouds moving fast and constantly, you have these spikes all the time. So if you do not design a solar system properly, you have what is called inverter cutoffs. This happens and you lose power. So I wanted to show these two images. This is a rare occasion of a clear sky day in Singapore. Usually happens in the morning. So I took this photo a long time ago because it was an unusual situation. Now this is a common sky in Singapore. It's basically gray and cloudy all the time. This generated a scientific paper of mine, which was to simulate, based on readings of we have, the irradiation on all possible angles of tilt and orientation to find out what was the best tilt for a PV system, and it was facing east at around 5 or 10 degrees. So it's not 1 degree as astronomy would tell you, tilt the panel at 1 degree, but if you do that, the panel would get very dirty because the rain would not be able to clean it. You'll see later about that as well. But this paper was published a couple of years ago where we found the best tilt and orientation. Now, in my thesis, I address what it is called extreme weather events, sudden storm, which you saw the radar animation, right? Washout is when it rains the entire day, and you will not have a lot of PV output on those days. Haze days, I will talk about that as well, is when the sky is
with like a fog, but is made of forest fires in nearby Indonesia. They burn the wood to clear the land for agriculture, and then this cloud of smoke travels and covers the sky in Singapore, and this is a huge political problem. So almost 1/3 of the days would have those sudden storm arrivals in Singapore. You have less days of total rain situation, and this is quite a common occurrence now that you have a haze season when the skies are polluted. And in fact, at the moment I just checked, it was hazy. But 2 years ago, in 2013, there was a crisis which I addressed in my thesis. Now, moving a bit to forecasting again, this graph is from a scientist in University of California, Rich Inman, where he puts the types of forecasts used according to time horizon and spatial resolution. So if you have shorter forecast horizons, as I did, you tend to use wireless sensor networks and sky imagers. If you have longer forecasts, let's say 3 days ahead or 1 day ahead, you use numerical weather prediction or satellite imaging. Now, if you have smaller areas like Singapore, again, you use those types of forecasts. For larger areas, satellite or numerical weather prediction. So the smaller areas like city areas, example Singapore, you would have this zone here of the graph. So short term, intraday, and day ahead. So these segments of forecasting. This is a satellite image of Southeast Asia. You have Indonesia here, you have Malaysia here, and Singapore is just a tiny dot on the map. So it is very difficult to use this type of information, obviously for short-term applications. For day ahead, or for, let's say, 6 hours ahead, this type of information might be more useful. Now, sky imagers are good for short-term applications. That's why I deployed lots of cameras. I will talk about that later. Sorry. Again, satellite images. So these are other methods, right, for forecasting. Artificial intelligence, neural networks, quite popular now for solar forecasting, and I address this in my work. Now, this is the title of my thesis. Once again, just as a refresher, I was talking a bit now about forecasting, and now I will talk a bit about photovoltaic applications. These are the so-called performance ratio of systems in Germany. Performance ratio is a classic metric for evaluation of PV systems. These are the performance ratios of systems installed in 1994, 1997, and 2010. You see the clouds here. As you expect, there is an enhancement in quality, so the systems are becoming better, and people learn how to install them, so they become better and better. So a PV system in Germany can operate now at 90%. So if you take a PR of 90%, once you tilt the panel, you get more irradiance, and then you start having losses. So these are losses to a PV system: shading, soiling, reflection on the front glass, the spectrum variation, and temperature. This is the biggest contributor for losses in the PV system. The hotter it is, the more losses you have. Mismatch between the panels and the strings, cabling losses, and inverter losses, convert DC to AC. Now, if you take Singapore as a comparison, you have a lesser gain if you tilt, because you're already at the equator, and then these are the other losses. But what I wanted to highlight here is that the losses in a temperate climate from temperature are 30 to 40%, whereas in a tropical environment, the losses related to thermal reasons are much greater. I published this in 2012 in the European Solar Conference. Now, this is a system in Singapore installed at 0 degrees, and look at the progression of the soiling accumulation at that system through the past 5 years. This system is unmaintained. The owner does not care about the system, so it has given us the opportunity to observe the accumulation of dirt.
And this is the performance ratio through the past 5 years. It used to be 70%, and now it's below 40%. If you show this to a banker, he will never finance your PV system. So this type of degradation effects, this is an advanced degradation. This needs to be avoided for the successful deployment of solar. Now, other factors that influence PV system performance: wind speed, downtime of the system due to technical failures, degradation, as I just showed, and atmospheric optical depth. The less amount of sunlight reaching the surface, the less amount of power the system will generate. This is Singapore on a day with a low index of pollution. This is a pollution index that the country uses. And this is in the crisis of 2 years ago, which I luckily avoided. My colleague here, Clarissa, had the bad luck to be there at that time. I was here in Florianopolis, relaxed, and I avoided that. Now let's move into the method behind my thesis. Basically, to convert irradiance all the way to the kilowatt hour generated by systems. The inputs I use are meteorological parameters from ground-mounted meteorological stations, also PV system parameters, like the soiling PR degradation you saw just now. What are the expected outputs? Irradiance forecasts, but also PV power output knowledge and forecasts. I'll discuss this very important word later, because the local utility tends to make some mistakes. The data comes from 25 ground-mounted meteorological stations, which I deployed in the past 5 years in Singapore. PV systems under monitoring, also deployed by me and my team for the past years. We have an initiative called National Solar Repository, NSR, where we have output of 40% of the systems in Singapore. This allows the so-called upscaling. Upscaling is to estimate the output of the entire fleet of PV systems in Singapore. This is what the grid operator wants. And luckily, with this initiative, we get data from system owners. They submit the data on a monthly basis to us. The data acquisition here of these two projects has been outstanding for the past 5 years. We have more than 99% of data collected, so this is something that has leveraged this research on a positive way. I created for the thesis an 8-hour operation window from 9 a.m. to 5 p.m. Why? To avoid shading on the sensors 7 a.m. or 8 a.m. when the sun is low in the sky and you have lots of buildings around Singapore. So I'm trying to standardize what I did in the research. The precision of the sensors also go down when the sun is low in the sky. So that's why I created this 8-hour window. Now, I took the country and I sliced in a 5x5 kilometer grid. And we deployed superstations and basic stations, I'll explain. But the superstations were deployed at the outskirts of the country. Why? To be able to detect anything that would enter Singapore. It's like a military protection line, so to speak. The other stations we deployed are those. A lot of people ask, why didn't you deploy a station here? These are military areas. This is an air base or in the airport, so we did not have approval to deploy at some of these areas. And so this is what we could achieve for the first 25 stations. Now, a basic station looks something like this: irradiance sensor, ambient temperature, humidity. The superstation has more sensors. So the basic station's global, horizontal, ambient temperature, humidity. The superstation has wind measurements, air pressure measurements, which I'll talk later about it. All sensors are calibrated to research-grade standards. And all stations have these. So we have a so-called common denominator throughout the island. So that was one of the key aspects of this remote sensing network. Now, the methods of forecasting I tested during the thesis are persistence, which is the most common form of forecasting, where you assume the previous time step to repeat itself in the next time step. I explored two stochastic methods: autoregressive integrated moving average, commonly known as ARIMA,
and a less utilized method called exponential smoothing space state, ETS. These are methods which have been used extensively for forecasting applications in many fields, in banking, but now in the PV world, they are used quite often, and they look also at the past information to derive information in the future. Artificial neural networks, and I created a novel hybrid method within the thesis. Now, the forecasting horizons tested, I talked about them earlier, 15 minutes, 30 minutes, matching the energy trading interval, and 1 hour, which already enters the so-called intraday forecasting region or territory. Now, coming back to the Singapore method, map, the hybrid method I created was based on the following. I took a validation station at the center of the island, and I used my superstations at the boundary. I created a defense line, and the distances are known among these stations. So this was the first aspect. And then I created several triggers. These triggers will swap between persistence forecasting or ARIMA forecasting. Persistence forecasting works very well if it's very cloudy. Why? Because if it's cloudy now, it likely will be cloudy 15 minutes from now. ARIMA forecast works very well with those broken clouds. So I said to myself, let's use the best qualities of these forecasting methods for a forecasting system. So the outskirts stations have air pressure sensors. This is the air pressure variation on a clear sky day. Now, the air pressure variation when those Sumatra squalls happen, you have spikes, you have variations in air pressure because the clouds push the air in front. So the decision was, let's use this as a trigger to warn the station ahead of the arrival of a storm. The second trigger was using just the reading for irradiance and the clear sky index. Because then, if it's too cloudy, I use persistence. If it's clear sky day, I also use persistence. Because if the sky is blue now, the sky likely will be blue 30 minutes from now. So persistence works well there. Relative humidity is good because it allows me to see those washout events. If the sensors throughout the island show 100%, 6 a.m., likely that it is raining throughout the island, and when the sun rises, it will be with a very low irradiance value. That's why the relative humidity sensors help for that case. The same way, if the humidity starts to drop, I know, okay, the rain has moved away and the skies are clearing. And the pollution index was also used to detect loss of irradiation on ground level. This is a summary of the algorithm I created. If the pollution index is above 100, it's a hazy situation, use persistence. If the humidity is above 90% throughout the island, wash out, use persistence. If the humidity remains, continue to use persistence. If the air pressure has a trigger on one of the stations, let's say the stations, the trigger came from the north, so I know the storm is approaching from the north. When that happens, I use information from the north station to help forecast irradiation at the station in the center of the island, the V station. And if the conditions are intermediate, I call variable irradiance, I use ARIMA, which has a better performance at those situations. Now, the case studies used were 3. Sudden storms, when suddenly the irradiance drops to almost 0 because of some of those storms arriving. This is a washout day. This is a typical day, irradiance at 10 different points of the Singapore island. So you see that it's quite erratic. But when it was a washout throughout the island, you had very little amount of irradiation, and a PV system, you see the peak was 6% for that particular day. The hazy conditions, this is the 2013 haze episode, which took the air quality level to very unhealthy levels. People had to wear masks to go to the street.
And there was a day, I think the school was even canceled. The students should stay home because these are bad conditions for kids and for elderly. Now, I benchmarked these methods by the classical normalized root mean square error. This is a very well used metric for these applications, for comparison of method applications. I also use the so-called S benchmarking index, which is just to compare your result with persistence, because persistence is assumed to be the most trivial. If you cannot beat the most trivial forecasting, you have done something wrong. So this is the so-called S comparison. Now, you saw the boundary I created. You might say lots of parts of the island were left outside. So this is the boundary. What about if you have a PV system here? These guys will not benefit from the forecasting you created. And there are many industrial zones here, 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 and you have freshwater reservoirs where the government is going to deploy those floating PV systems. Because of that, I started extending the network. So I already installed this station and this station on a southern island. Why? To create a wider range for these sensors, and we hope to complete this by December of this year. But because I already deployed two, I had enough data to test my theory, which I'll talk later about that. Now, I talked about deploying sky cameras, which are good for short-term applications. So I did that and used sky motion vector code, where it tracks where the clouds are going, and this blue vector is where the majority of the little bits of the clouds are indicating a direction. And I tested some of this as a support tool for forecasting. So this was also used. So I used 8 sky cameras, which are scattered around Singapore at strategic locations. So moving now to PV systems, I used a common Fraunhofer easy method called ABC, where the horizontal irradiance is known and ambient temperature is known. I used a step ahead, where you know the irradiance on the tilt of a PV panel and you know the module temperature. So this is, you have more information about the system, and this is what the grid uses. They use a PR, a rough PR of 80%, and we'll see later that this is not the way to go. I also simulated metal versus concrete rooftop applications. More about this later. Heavy shading and no shading, long-term degradation effects, and air pollution influences. I did an upscaling exercise with the goal of estimating the output around several places of the island for as many PV systems as possible. My proposed method was to use the nearest superstation and get the horizontal and diffuse irradiance, use the Paris model to determine the irradiance on the tilt plane of array of a system, use ambient temperature readings to estimate module temperature readings. You can do that, and I have published a paper before on this, so that you can properly estimate what the module temperature will be. So because this will, as I mentioned, 45 to 60% of the losses are related to this parameter. So this is what, using this is what I call yield 1. Yield 2 assume the rough grid guys that like to say, assume every performance ratio of every system is 80%. And then I compare the methods 1 and 2 with the actual readings from the National Repository Initiative. And let's move into the results and discussions. So the first part is about the novel method. Okay, so I tested 10 days of arrival of sudden storms. This is one of those days. On the 21st of April, that's the day I had shown earlier. You have a peak of the forecasting of ARIMA and of persistence and ARIMA peak. With the novel method I created, I was able to flatten the peak. So the
the guys running the gas turbines, they would not know about the arrival of the storm. And if they think that it's going to be sunny in the future, it wasn't sunny, but then the PV systems are not generating power because the rain arrived. So if they had turned the turbine down, they would be in trouble because the PV systems would not generate power because the irradiance was virtually zero. And the improvement of the novel method was, on these days, were approximately 10% in absolute terms. The second case was for very rainy conditions, and the message was, do not use ARIMA, which is a classical forecasting method. If it's raining everywhere, you should use persistence, and that is how you avoid making these error mistakes if you're using ARIMA. So it's more about select the proper method. On hazy conditions, there were not major changes, but the haze affects other things I'll talk shortly about. And then I tested my novel method and all the other 4 methods throughout an entire year. And for every month, the hybrid method was gaining on the persistence method, for example, and also on other methods. So the average for an entire year, the hybrid novel method outperformed for 15 minutes, outperformed for 30 minutes, which is, as a reminder, the energy trading interval for Singapore. This is the S value, so it means, positive means, yes, you have had an improvement over persistence, and the improvement was higher for the 15-minute forecast. For 1 hour, though, the hybrid method did not outperform the neural network. So this is something that other scientists of Ceres are also testing, because neural networks has a good potential for this type of applications, and this is an indication of such potential. So, and the reasons, the novel method has that goal of curtailing that forecasting peak. And once it curtails, the improvement is as good as persistence. So for 1 hour, the values of irradiance smoothen out because you have 30 minutes sunny and 30 minutes rainy. And then if you average these values up, and they level out. And I believe this is one of the reasons the hybrid method did not work well for 1 hour applications. Now, I talked about the station which I deployed here to extend the network. And this is a day I used when a storm arrived from the southeast quadrant. Therefore, the air pressure trigger here, in the past, that was my eastmost station. Now I have this station as the eastmost, and this is around 8 kilometers. So I have an earlier warning. So because of the earlier warning, instead of using this as a trigger, which would give me an error of 22.2% for this particular case here at station 407, with the hybrid trigger, which is earlier, I was able to curtail the error a bit further. So that was one of the goals of extending the network, also to predict arrival of storms from the south and from other parts of Singapore for the future. As I mentioned, some of these stations haven't been deployed yet. The cloud vectoring, this is a day when a storm arrived from this direction in Singapore. So I took all 8 cameras and averaged their vectors through the advance of the storm. And you can see there is a good agreement of the storm direction with the vectors shown by the cloud. So again, this so far is a support tool, because a storm not necessarily will go on a linear path. A storm might enter here and suddenly make a turn here. If this happens, I might make forecasting mistakes here based on wrong assumptions. So that is why I decided to explore cloud vectoring as a support tool. This is another day with a very linear storm. You see sweeping Singapore from the west all the way to the east, and you see this is 7 a.m.
and this is 8 a.m. In 1 hour, the whole island is covered. And this is the position of this sky camera. This is the position of this sky camera. And you see that this is south and this is east. And you can see that most of the clouds, the cloud vectors were indicating the motion of the storm that way. So with this type of tool, the goal is, okay, we can improve forecasting for this area of the island. And in the future, Singapore is going to have 2 gigawatts of PV systems 10 years from now. In that future, PV will contribute 10% of the grid. If you have 10% of the grid going suddenly down, you have to ramp up the gas turbines in order to have a smooth network. Now, moving into PV systems, I tested those 3 methods, the ABC from Fraunhofer, the one with more information known. And if you use the rough method, you have a greater error. This is the normalized root mean square error. Now, for the temperature, a metal rooftop will make the PV panel hotter. If you do not know this type of information and you assume the rooftop is made of concrete, you make a greater error because temperature is so important in a climate like Singapore. Now, a system which is shaded and you suddenly say the performance ratio is 80%, you risk making a big mistake. I have a graph on this next. And if you do not consider the degradation of systems, you have this. And for haze, you do not have, but I'll talk about that. This is a shaded system and an unshaded system. If you had said, okay, this system is not shaded, and you assume this output, you would have made a big mistake, 30% of error. For degradation, if you do not take into account the system is aging, you continue to say 80% performance ratio, 80% performance ratio. You're making, again, a false assumption because the performance ratio is degrading through time. Obviously, I showed here an exaggerated degradation of 5-6% per year. The number in Singapore is around 1% degradation per year, which is, by the way, above literature values in Europe, which is 0.5%. I wrote a paper on the fact that this degradation is advanced. The haze causes reduction of irradiance, reduction of power output. And you might be asking, why did you explore this? Is because if it is hazy now, the smog in the air will not dissipate 15 minutes later. It takes days for the smoke to dissipate. So it's important for the grid operator in the future to know, okay, there is a reduction of 10% to 15%. I cannot count on 2 gigawatts of peak of PV. I will have only 1.5 gigawatts because it's hazy. And we wrote a paper about this, first about the spectrum, published already, and I submitted a paper on this topic as well. I don't have time to talk about this, but I created a formulation to predict these elements, the shading and the concrete rooftop and metal rooftop. We have a paper submitted and under evaluation at the moment for this. I explored in a paper about the air pollution, and as you see, as the pollution increases, the irradiance starts to decrease, and we have submitted a paper to renewable energy under assessment at the moment. No reply yet. This is one of the graphs of that paper that shows the higher the pollution standard index is, the lower the irradiation. And we tested that both for a pyranometer, which has a wider spectrum response, and also for a silicon sensor, which has a narrower spectrum response, both sensors in line. We simulated 5 systems of crystalline technology and amorphous technology. Amorphous systems, you see the crystalline, when it's hazy, actually gains in performance ratio, and the amorphous loses. This is because the smoke in the sky changes the spectrum of the irradiation, and this was addressed in a paper we have published already. Next, I'm writing a paper on the monetization. So how much money are we losing in these haze episodes? This is a simulation for 2030, $25 million
of energy loss in a period of 10 days. So when it's hazy, government officials of Singapore complain with officials of Indonesia. And they mostly complain about the health aspect. I have elderly citizens, this is very bad, tourists complain. My goal is that next time a haze episode happens, the government officials can take this paper under the arm and say, hey, you're causing all these medical issues, and PV system owners are losing a lot of money because the irradiation is reduced. The upscaling, using a rough assumption of 80%, which the grid operator does, causes a lot of errors. Remember, systems are aging, there is shading, and so on. The proposed model I presented in my work has a much tighter fit with the measured values, and I will come to my conclusions now. On short-term forecasting, which is part A of my thesis, I tested 5 short-term forecasting methods. I developed a new hybrid method which worked very well for 15 and 30-minute forecasting intervals. For 1-hour intervals, neural networks were better for that particular time range. The hybrid method assists in washout detection, which is good for the grid to know today will be a very rainy day and I need to have my gas turbines up and running full blast. And hazy conditions were not so much affected in forecasting, because if it's hazy now, it's hazy in the next time step, but I addressed haze in other areas of my work. The results for the boundary utilized in a paper I submitted was for a center location, and someone might say, what happens if a PV system is not in the middle of the island? And we are enhancing that by scattering stations at more to the outskirts, and even potentially putting stations in Malaysia and Indonesia to detect arrival of storms much earlier. Now, part B of my thesis, where I deeply went into PV system behavior, the knowledge gained assists that the simulations are better. Example, whether system is installed on metal or rooftop or concrete rooftop. If it's on metal, I know I'll have more losses and that system will generate less power, for example. Shading, so hard shading conditions, you're going to make forecasting errors. There's a lot of research at the moment in shading, including Clarissa did her PhD thesis on shading. Haze was investigated in detail. We have 1 paper published, 2nd paper submitted, and the 3rd paper on monetization I will submit to energy policy. I believe that's a good platform for such a work. The upscaling is something that the grid wants. They call us all the time and say, can you just give me a number of how much power you have at a given time? And we're trying to address that, to tell not only the output of one system, but tell the output of all the systems, or of a big chunk of these systems. Some recommendations for future works. A lot of people say, I start with this one, a lot of people say, Singapore is small. And I say, hey, Singapore is the same size as a city. This is the city of San Francisco, 10 by 10 kilometers. These yellow dots are all solar systems deployed in San Francisco. This is Belo Horizonte, 20 by 30 kilometers. This is the island of Florianopolis, 20 by 50 kilometers. So these cities mimic the size of Singapore, and perhaps if you have similar networks, and I believe they will be available, you will have better forecasting in the future. I believe Doppler radar can help. So this, you can develop hybrid forecasts in the future, because the range of the radar is 70 kilometers. The radar sees all the way into the ocean, all the way into Malaysia and Indonesia, so it gives you a very good warning system. 3D tools are being more and more utilized. Laser scanning of surface of countries to study rooftops and so on.
Remote sensing networks are not only good for photovoltaic applications, they can be used for multiple reasons, for medical reasons because of the detection of pollution, for example, or even agriculture. So governments should see that, hey, I can maximize the use of such networks. Now, some of the publications, this is the Hayes publication I talked about, and this is the short-term paper sent to solar energy, and the second paper on Hayes to renewable energy. The expansion of the basic novel model was sent to this journal. Remote sensing of the environment, I'm working on a paper about the extension of the network. And more papers which are coming along the way, like the energy policy one about monetizing Hayes loss. Some conferences I presented my works at, and these are some of my past journals which might not be necessarily connected to the first part of my thesis, which is forecasting. They're heavily connected to PV system technology, like the shading contribution from Clarissa here, or the concrete versus metal rooftop, which was published quite a while ago, a couple of years ago, and influence of wind on performance of PV system, and the one about the optimal orientation and tilt angle. Here are some conferences I presented in the past years. And with this photo of a city, of a town in Japan, where mostly all houses have a solar system, I thank you for your attention. Hello, Prof. Bayer. Can you hear me? Mas a gente vai ouvir ele aqui no alto-falante. Deixa eu maximizar o Hans Georg. Hans-Georg, can you turn your mic on, please? Professor, can you turn on the mic on the Skype? Unmute. Pode type. Manda uma mensagem por texto para ele. Pode desligar aqui. Desligar o Skype e ligar de novo? Hans-Georg, if you could turn Skype off and on again. Okay. Eu vou dar desconectar, porque o áudio parece que aqui não está funcionando. Okay, it looks like we can hear you now. Hello, Hans-Georg.
We still cannot hear you. O vídeo está tocando e o áudio não está aparecendo. Lucas, eu já tirei. Você tirou ele, seu som apareceu. We're 85 miles north of the equator. Hello, Professor. Yeah, so now I can hear you. Okay, we can hear you as well. Okay, Okay. so just you using Skype now. Okay, yeah. Thank you, Hans-Georg, for being with us today. So you are our first examiner, and so you have the floor. Thank you. So this here. Sorry, I have to. So that okay, then I killed the video, so that should be a problem. Okay. Yeah. Okay. Okay, then I can start with my comments. Or Yes, go ahead, please. yeah. Okay. Yeah. So first, so general and the whole thesis. So when you're looking also on your presentation, then maybe just a suggestion that you. Yes, your title goes short-term solar irradiance forecast, so it's a little not really is covering what you are doing. So maybe just another title would be on PV in Singapore in this general term, as you just more or less worked on all kinds of problems with photovoltaics and with PV in Singapore. So therefore, just as confining this your title to that you do something on irradiance forecast, because you just get a more comprehensive overview of all technology in Singapore. But okay, so Thanks, Professor, for the comment. yeah. So but now okay for the details, as I understood. So now what you mainly for your forecast, you used your hybrid method. So maybe I've just got some problem with the sound here, so it gets the sound a little lower than get not these feedbacks here. Okay, so so you had your scheme there for your hybrid method that you say, okay, under this condition I use for some conditions I use the persistent forecast. For other conditions I use the ARIMA, and as I understand, so you worked with neural networks, but in your hybrid method there was in your final method there was not too much on this neural network things in. Was this right that your operating method has not too much to do with neural networks? Okay, so the first time I investigated the novel method, I only used the ARIMA and the Yeah. persistence, right? Yeah. And the novel method only swaps between ARIMA Yeah. and persistence. Then Yeah. I submitted a paper on that. Later, I wanted to benchmark all these methods together, and that was the only time I compared against neural networks. So in Yeah. the first part, I did not address neural networks. Then okay, and now on your hybrid method, so you have always this decision, and then could you say something about the way how you just came to this sorting that this is a situation where this method one, let's call it then the ARIMA is the best one, and the other is the persistence is the best one. How do you just make this splitting into these different groups? So what was? It was based on learning experience from
KT, the clear sky index. So Mm. I noticed that between 0.4 and 0.7, that the Mm. interval between 0.4 and 0.7, ARIMA performed better. And Mm. I noticed that when it was very sunny or very cloudy, persistence was better. So it was arbitrary selection of values, but after testing several conditions, several sky conditions. Mm. Yeah. So my question was more in the direction of now another researcher would go to the same data set and make the same research. So we will most probably find your selection, or is it also possible to get then some kind of other sorting just by the way how you said, okay, now I think this is the better message under this case, and then this is the other. So is it do you have a kind of written down scheme to say, okay, to make this selection, which method to use here, I have this set of parameters, and if somebody else will go with the same set of parameters through this data set, he will come to the same splitting of the different cases. So do we have this kind of, say, cookbook to identify these cases? Yes. Okay. Thank you for the contribution. Yes, I totally agree with you. It might be that 0.38 is the best cutoff point. I kind of rounded the values, and I basically tested these range only. I did not test 0.3 or 0.5. I only tested this recipe, this, as you mentioned, a cookbook. Obviously, if you test this for other locations of the world, it might be slightly different. So I stuck with 0.4 and 0.7. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Then this to your hybrid method, and then the other you mentioned that basically there is in Singapore there is the availability of some sky cameras. So do you think that, so at least for this data with up to 50 minutes, so could the inclusion of the information of the sky cameras give then another boost for some improvements? So that's then when you're looking at the performance, both of them, both ARIMA and so then you have always this point that these both the ARIMA and the persistence, they always are a little, looking at the graph, they are always a step behind what's happening. So you always have to have this, when there is then a change in situation, then you need at least one time step, and then you say, okay, something is happening, so and you always have then the permanent some one time step delay behind. So which means then we say, okay, suddenly a cloud is coming up, and okay, you cannot see from the old data that there will be a cloud. So, and I think that at this position, at this situation, this may be where then the addition of these sky camera things could just help to overcome this gap. So, because then from the sky camera, it should be visible that at least, okay, on the 50 minutes time scale, something will happen. But this basically the sky camera should see, okay, on the horizon there is something growing up, so we must be aware that there must be some changes, and then the upgoing ramp will not maintain, but it will go down. So that's then you're making then this a hybrid method out of your method with the inclusion of some sky cameras, which also gives some benefits. Yes, definitely, Professor. When I created the hybrid method, it was around 2 years ago. We did not have any sky cameras back then. And what I did, I used the information from the outskirt station, and I said that information will repeat itself in approximately 1 or 2 time steps, depending on the 15 minutes or the 30-minute window. Now, you're totally right. Now, the sky cameras, which, by the way, are around 3-month-old, 3 to 6-month-old, the age of the cameras. So now with the cameras, obviously, if we add them up to the hybrid method, we probably can come up with even better forecasting results. Yeah. Okay, and then just for these sudden changes
that we have in this. Just for my information, I'm not so used to these meteorological conditions in Singapore. So when we have this kind of sudden drops, there are some clouds. Are these clouds that are just formed on place, or are they drifted in from outside the region? So when I would think for Northern Europe, we would typically have that these sudden changes in irradiance came just to drifting cloud fields. So I don't know, is these clouds in Singapore, are these also drifting clouds, or are these then clouds, so some thunderstorm clouds formed on the place? Yes. So I have a table, right, that I showed the percentage of sudden storm arrivals, right? Those arrival of storms, I matched them against the Doppler radar images. So I visually inspected all those days, because we also have records of the Doppler scanning. I visually detected they were rain clouds coming from outside of Singapore. So they formed outside of Singapore and they traveled into Singapore. Now, you are right. Sometimes there are cloud formations within the island, but those, they fall in the so-called regular, let's call it typical day, and they are not picked up by these boundary air pressure sensors. So those are days that did not profit from the novel forecasting. They just followed other conditions. Example, is KT 0.5? If the KT was 0.5 and those clouds were suddenly forming within the island, I was just utilizing ARIMA forecasting. And then you say that there are these radar images. What is their availability? So are they updated in minutes or in hours? Or you mean for the Doppler radar? Yeah. Yes, it varies. Sometimes it's 5 minutes, 10 or 15. I don't know how, because this is not recorded by us. It's recorded by National Environment Agency. They have this radar at the airport. It's more used for the airplanes, and it's also used by the water agency to detect potential floods, because when those rain clouds come, you can have some flood incidents. But so I cannot control the time span. So at the moment it's around 10 minutes. Okay, so we could say this would be a nice technique that could be included here in these methods, but the problem is availability currently. So it's not something which is then each day online available. So therefore, because otherwise would be very nice to just include this radar for just getting these warning of sudden changes. Yes. I started with another PhD student, potentially to use machine motion systems to detect where these rain clouds are going, because as I mentioned at the end of my presentation, I believe the radar can be a good addition to these hybrid methods. Yeah, so, but I think then I will stop here, and we can take the second opponent or the next opponent here. So yes, thanks, Professor. Thanks for your inputs. I will mute your microphone now. But if you have a question, just signal to the camera, and we will call you again. Okay, I turn down my microphone, then you do not have. Sorry, I turn down my microphone, then you do not have to do it. So I turn it down now. Yes. Okay. I leave my microphone on. Okay. Thanks. Okay. Thank you, Hans-Georg. We will now switch to Portuguese for the rest of the evaluation committee. And eu convido então o professor Enio Pereira do INPE para ser o nosso próximo arguidor do André. Muito obrigado também, Enio, por estar com a gente hoje. Acender a luz. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Good afternoon,
from our colleague in Germany. I'm glad to see you again. You have been here. I have met you here many years ago, and I'm happy to see you again. André, eu gostei muito do seu trabalho. Eu li atentamente, mas eu me restringi a parte mais de conteúdo e não fiz nenhuma correção, nem tentei fazer nenhuma correção na parte de redação, mesmo porque inglês não é a minha língua mãe, não é? Também não conferi a bibliografia. Eu concordo com o que o Hans mencionou sobre o título. Eu acho que o título está muito restrito ao Short-Term Solar Irradiation Forecasting, e você explorou aqui muito mais coisas do que isso. Então, talvez a gente precisasse pensar em uma alteração nesse título para incorporar essas outras tópicos que foram extensamente discutidos aqui no seu trabalho também, não é? Vamos ter um pouco de paciência, porque eu anotei as coisas aqui na sua tese. Eu vou procurar apenas os pontos mais significativos, que eu achei mais significativos para comentar. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é com relação à parte de redes neurais artificiais. Você colocou aqui na introdução, né, e usou também esses dados na comparação com o seu método híbrido. No entanto, você não... Pelo menos eu não percebi aqui, no que eu li, você não descreveu quais são os parâmetros de treinamento que você usou. Você pode fazer algum comentário sobre isso? Sim. Na página 118, abaixo eu tenho os bullet points em que eu menciono alguns dos parâmetros. Por exemplo, vamos ao segundo bullet point. Para 30 minutos de janela de predição, eu usei 13 neurônios na camada de entrada, um neurônio para cada hora T e 12 outros neurônios para irradiâncias observadas nos steps T-11. Ou seja, das últimas 6 horas. Esse para o 30 minutos, por exemplo. Aí eu falo, num dos bullet points, eu falo que a camada escondida foram utilizados 2 neurônios, e na camada, eu falo que a camada de saída é a previsão com um passo à frente. Eu falo que a função de ativação usada foi a sigmoide, e eu falo que o gradiente adaptativo foi utilizado. Então, essas foram os parâmetros básicos utilizados na arquitetura do 30 minutos, por exemplo. E para 1 hora e para 15 minutos, algumas leves variações nos neurônios de entrada. Ok, mas não é bem isso que eu quis saber, porque você tem que fazer o treinamento da rede neural, né? Sim. Então você tem que escolher quais são os parâmetros de entrada, entendeu? Por exemplo, temperatura, umidade, o que você usou para treinar qual a informação que você forneceu para a sua rede neural? Os valores de irradiância dos intervalos passados. Por exemplo, de 30 minutos, na previsão de 30 minutos, eu usei 12 valores de irradiância. Não usei temperatura, não usei outros valores atmosféricos. Só irradiância, professor. Pois é,
aí eu recomendaria você subutilizou a rede neural artificial. Ela é muito mais poderosa. Você poderia usar outros parâmetros, né? E a sua rede teria fornecido talvez resultados bem melhores. Algum parâmetro que o senhor possa recomendar? A pressão, por exemplo, né? Os dados do radar Doppler, dados de temperatura também, né? Enfim, podíamos fazer testes. A gente normalmente fazia um teste de sensibilidade, né? E você ia treinando sua rede e talvez, eu digo, na minha experiência, você teria resultados bem melhores com rede neural artificial, mas isso aí teria que ser testado, obviamente. Eu te recomendo que você, quando voltar à sua instituição, você explore mais essa ferramenta que é muito poderosa, né? Agora, com relação à parte do poluição, você usa o índice de turbidez, o índice de poluição, não é? Mas esse índice não incorpora necessariamente o transporte, porque esse RACE estar sendo gerado na própria região urbana, né? Não necessariamente ele vem de plumas de queimadas de biomassa em regiões vizinhas, né? E essas plumas elas podem estar em níveis bem elevados e na superfície você não observa essa turbidez, né? Então, se você não explorou no seu trabalho, eu também deixo como recomendação aqui que se utilize aí dados dos satélites, talvez, né? Um comentário nessa parte, os episódios de queimada que foram detectados nos vizinhos, artigos de jornais mostrando fotos de satélite de focos de queimadas, são claramente o que deram os picos nesse índice de poluição nas semanas de interesse. Eu concordo que existem outros fatores que causam poluição, por exemplo, gases industriais ou de automóveis. Porém, no paper, a gente trata de um momento em que os artigos de jornais falavam queimadas na Indonésia, vejam fotos de satélite e as fotos de satélite mostrando a pluma atravessando o estreito de Malaca em direção a Singapura. Concordo também que a velocidade do vento, direção do vento, são fatores que influenciam na direção das plumas e na dissipação. Quando acontece a poluição, fica todo mundo torcendo para chover, porque quando chove dá uma melhorada. No caso, aquele episódio que deu de pico, ficou sem chover um mês inteiro, então foi bem crítico. Outra coisa que eu mencionei com o professor Fernando, que quando a gente trabalhou no paper, que o parâmetro Aerosol Optical Depth não está disponível em Singapura, infelizmente, porque seria melhor utilizá-lo do que o parâmetro governamental. Esse PSI é um parâmetro do governo com alguns sensores pela ilha, não é o melhor parâmetro para monitorar isso, eu creio que o senhor saiba. E, infelizmente, como não havia, a gente usou o PSI, esse índice. Entendi. Não, isso não invalida o seu trabalho de jeito nenhum. É apenas uma observação. E é possível que existam fenômenos que estejam ocorrendo em níveis mais elevados, né, e que não sejam captados pelo seu sistema. Sim. Então, eu tenho a impressão que existem sensores mods de satélites que fornecem dados, eu acho que para a região de todo mundo, né? Esses dados são disponíveis realmente, inclusive para Singapura. Tá? Aqui uma coisa mais cosmética, eu tive dificuldade em algumas figuras aqui que não dá para ler a legenda, elas ficaram muito pequenas, né? Impossível de ler as legendas. Isso talvez você possa melhorar, né? Continuando aqui.
Algumas questões que eu tinha, você já respondeu ao longo da sua apresentação, então eu não vou fazer nenhum comentário. Outras coisas estão escritas aqui no próprio texto, que eu vou deixar com você depois. O que é aqui? A gente lê isso aqui uma semana atrás, agora a gente não se lembra das anotações que fez aqui. Estou pulando aqui as coisas que já foram respondidas na sua apresentação. E também com os comentários do Hans. Que sobra pouca coisa aqui. Isso significa que o seu trabalho está muito bom. Obrigado. A página 177 é um exemplo de algumas coisas que ocorrem aqui no seu trabalho. 177, você coloca aqui, this change in the spectral composition negatively impacted silicon system, which mostly rely on short wavelengths. Enfim, esse parágrafo, na verdade, o parágrafo seguinte, a clear correlation exists between the spectral changes and the performance ratios as was validated by measurements as well as statistical analysis. Esse comentário é teu ou isso aí você observou, você fez isso? Essa é uma informação. Esse comentário é meu, que foi escrito para o paper. Desculpa, esse comentário é uma conclusão do paper número 1 sobre queimadas. Eu sou o segundo autor, então, vamos assim dizer, é uma das conclusões daquele trabalho que eu coloquei aqui. Como eu sou um dos autores, eu tive a liberdade de colocar essa conclusão. Certo. Mas talvez fosse o caso de referenciar, porque é uma informação importante, né? E ela ficou meio solta aqui. Eu achei ela muito importante e ficou um pouco solta aqui. Talvez você referenciar ela, claro que você tem, sem problema, obviamente, o direito de mencionar isso aí, já que você é um dos autores, né? Algumas coisas cosméticas que estão aqui. Basicamente, são esses meus comentários. E eu parabenizo o seu trabalho. Eu tenho só um comentário, mais um comentário que eu esqueci. Eu gostaria de que você me desse alguma... Já que o seu método ele é voltado para uma área muito pequena, né? Para situações onde que você tem uma densidade de estações de medida bastante elevada, né, e uma área pequena. Você teria alguma recomendação? Como você vê isso para uma área maior, como Brasil, ou país assim, uma área muito grande? Como é que esse método não teria muita aplicabilidade, né? sim. Como eu foquei no short term, né, no intervalo curtíssimo, alinhou com o país Singapura, área pequena. Então, indo de dentro para fora, a minha primeira recomendação é que grandes centros urbanos, como eu falei no final, tenham redes semelhantes. Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação, se formos pensar em forecasts de, vamos assim dizer, 6 horas de duração, e vamos utilizar Florianópolis como exemplo. Talvez a colocação de sensores a uma distância maior, digamos 50 quilômetros, possa ajudar. Mas o senhor falou, a quantidade de sensores é muito pouca, né? Se você pensar com alta densidade, é pouca. Então, se o foco for short term, curtíssimo prazo, eu recomendo o que a gente fez em Singapura. Mas
Para o Brasil, o próprio INPE vocês já fazem bem usando satélite, mas se você me perguntar, e para sensoriamento de solo similar a isso, eu então sugeriria começar dentro de um centro de interesse e começar a expandir a rede, não com tanta densidade, porque é muito caro. Essa rede de Singapura custou uns 3 milhões de reais, por exemplo, mas aprender com o meio ambiente. Por exemplo, vamos que os ventos em Florianópolis vêm de uma certa direção historicamente. Talvez seja interessante colocar sensores de onde o vento está vindo, porque sensores em outras posições no norte podem não ajudar muito. Então é como assim, instalei a estação à toa. Né? Tem muita estação nossa ali que está tão pertinho da outra que as pessoas perguntam, por que você instalou? Isso é porque tem outros cientistas que falaram, eu quero testar variações de radiância numa área de 3 quilômetros de raio. Aí a gente instalava para os cientistas. Mas no caso, por exemplo, de Florianópolis, talvez em Singapura a gente está desenvolvendo uma boia, a estação vai ficar numa boia, ou seja, vai para o meio do mar e colocar lá, porque a gente acha, porque não tem continente nem nada no sudeste, então a gente vai colocar uma boia. Talvez para Florianópolis, se tivesse uma boia 50 quilômetros para dentro do mar, pudesse ajudar em alguma coisa. Vamos que vários fenômenos para essa região viessem do oeste. Então eu acho assim, cada cidade ou cada região teria sua natureza, né? Eu entendi. Essas lições aprendidas por uma região mais limitada poderiam ser extraídas e incorporadas ou não numa área maior, né? Ok, obrigado, André. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Enio. Eu passo a palavra em seguida, então, para o professor Fernando Martins, da Unifesp, e já agradecendo também pela participação aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André, pelo convite. Uma satisfação ter vindo e ter participado. Eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte do teu trabalho, né? Então, foi traz uma satisfação grande estar aqui e participar dessa tua defesa. Bom, para começar, tem a questão do título, acho que o Hans e o Enio já comentaram. Eu concordo com eles plenamente. Eu acho que o teu trabalho, o título não reflete o que tem no teu texto, tá? Então a gente tem que repensar um novo título. Além disso, o teu resumo também eu acho que não está suficientemente descritivo do teu trabalho, tá? Eu acho que você pode melhorar ele, incluir algumas informações, algumas indicações dos resultados que você chega, que não tá claro no teu resumo. Tanto no inglês quanto no português, no resumo e no abstract, né? Da mesma forma que o Enio, eu não me ative em correções de texto, porque não me sinto competente o suficiente para isso. Uma coisa que eu achei... Eu achei o teu texto muito bom, mas também achei muito longo. E eu percebi que muitas vezes você repete a informação. Então, por exemplo, o capítulo de introdução, ele é bastante detalhado, né? Mas em vários momentos você comenta alguma coisa que você já tinha comentado antes, principalmente quando você entra ali na motivação do teu trabalho, você cita vários pontos que você já citou antes, tá? Então acho que você, por exemplo, nesse capítulo 1, você poderia reduzir aí umas 4, 5 páginas, se evitasse esse tipo de repetição frequente do conteúdo, né? Então você sugeriria reduzir essas partes no capítulo 1 ao invés do 2? Essas partes que estão repetidas, você preferiria que eles aparecessem primeiro no 2, dentro de motivação? Isso, eu acho que sim, tá?
Mas isso também é uma opção tua, tá? Isso é só uma sugestão. Acho que você tem que avaliar se os teus objetivos, da forma como eles estão no texto, eu achei confuso. Né? Eu acho que você apresentou muito melhor os teus objetivos, você condensou ele de uma forma mais clara na tua apresentação do que você listou aqui. Por exemplo, você citou o teu segundo objetivo específico, está muito parecido com o teu objetivo principal. Tá? Então, eu acho que se você reescrever mais ou menos na linha do que você apresentou, você ficaria mais claro para quem está lendo, né? Para o leitor. Uma outra coisa importante, ainda com referência ao texto, é que você usa bastante a palavra weather. E eu acho que você devia usar climate na maioria das vezes, né? Você até falou isso na Na qualificação, eu lembro disso, tá? Porque o weather é mais a situação presente, né? O tempo agora está nessa condição. E muitas vezes você não está querendo se referir ao weather, por exemplo, você está falando de condições tropicais, né? Aí é climate. Então em algumas situações você usa weather, em outras tem que usar climate. Principalmente quando você fala de clima tropical, né? Das características do clima tropical. Bom, vou te entregar eu só li o digital e fiz todas as anotações no digital, né? Então, depois eu te passo o arquivo. Com todas essas informações. Por exemplo, na página 47, no item 2.3, né, você dá título Characterizing Tropical Weather. Eu acho que seria Tropical Climate. Singapore, no 232, Singapore Climate também, não Weather. Da mesma forma, com ele, mesmo na versão digital, quando a gente vê algumas figuras, na versão digital a gente tem a vantagem que a gente pode ampliar no tamanho que a gente quer para enxergar, né? Então, na figura 40, está na página 51, você colocou de uma forma bem interessante, você botou as cores para representar os vários níveis de umidade, né? Mas você não descreve no título, no caption da figura aí, o que é essa linha roxa, tá? Então talvez seja interessante você mencionar isso. E eu acho que essa figura, para ficar clara no papel, ela tem que ser página inteira, da mesma forma que a figura 39, porque senão fica muito difícil a gente entender, né? Ou talvez você não botar todos os pontos do ano, porque ela fica muito confusa porque estão todos os pontos do ano. Talvez você só avisar aí com médias totais diários, alguma coisa, uma informação menos variável, né? Na página 52, perdi. Deixa eu voltar aqui. Bom, quem fala que Mac não buga, acabou de bugar o meu Mac. Então, voltou.
Página 52. Você comenta no primeiro parágrafo. Que o efeito de reflexão aumenta a irradiação, não é isso? Isso. Mas você fala que a radiação é refletida na nuvem, na Terra, volta para a nuvem. Eu acho que é mais um efeito de geometria que está acontecendo, não de múltipla reflexão, né? Mas talvez, não sei, eu acho que eu não concordo muito com isso. Eu acho que o fato da radiação dar maior que a radiação de céu claro vai ser por efeito de reflexão, mas não de reflexão múltipla, de ficar refletindo na superfície, na nuvem e voltando, né? Então eu tiraria essa parte de reflexão múltipla aí, que eu acho que é bastante discutível. E não, abaixo da figura, você cita ali, você tem um termo que você usa aqui, que você fala Equivalent Irradiance Energy Distribution. Eu não entendi o que você quis dizer. Qual figura, Fernando? Abaixo da 41, no parágrafo seguinte, a da figura 41. Ele linka com a 42, a distribuição de energia na figura 42 esquerda é simplesmente a frequência, né? E na 42 direita leva a energia em consideração, ou seja, uma irradiância de 1.100 watts por metro quadrado, ela acontece menos vezes, como mostrado na esquerda, mas devido à quantidade de energia, a barrinha dela sobe um pouco mais. É o que eu chamo de energy distribution. Ok. Bom, essa figura 42 também tem um problema que o Enio comentou, né? Não dá para ler a escala, né? Quando você vai na tabela 5, né, na página 55, você usa o termo hazy days, né? Hazy days. Mas eu não lembro de você ter definido esse termo antes. O que é um hazy day? Tá? Então, botar lá mesmo que você use o critério do PSI, né? Em algum momento, ou no título da própria tabela, pode ser uma nota da tabela, né? Na figura 45, eu sugiro, minha sugestão é você tirar o gráfico da figura, botar numa figura separada, só para ficar mais fácil da gente ler também, né? 45 na 46. Para mim deu para ler porque eu criei numa tela enorme, ficou fácil. Uma das coisas que eu ia comentar, o Enio comentou que é com relação à rede neural, né? Eu acho que você explorou pouco essa ferramenta, né? Ela poderia ter sido mais explorada, ou pode ainda ser mais explorada. Talvez possa ser uma das recomendações do teu trabalho, porque você usou apenas a irradiância de momentos anteriores, de instantes anteriores, né? E você pode usar outras informações, como temperatura, pode usar umidade. Os critérios que você usou, né, os filtros que você usou no teu modelo híbrido, você poderia adotar como um dado de entrada da rede neural, né? Eu cheguei a testar variação de pressão atmosférica, professor N, não que eu não tenha testado, eu testei alguns parâmetros, como pressão atmosférica e variação, e deu pior. Aí eu não levei a informação para frente, com
Sim, mas eu não testei várias combinações. Testei algumas e eu peguei a que deu melhor. Não, eu acho que a rede neural daria uma tese praticamente, né? Porque você demandaria um tempo grande de você definir quais seriam os melhores parâmetros de entrada, né? E os time lags, por exemplo, talvez a variação da pressão, mas não de minuto em minuto, talvez a variação de pressão a cada 10 minutos, alguma coisa do tipo, né? Mesmo a umidade relativa, então isso demandaria um trabalho grande, né, para fazer. Incorporando essas outras variáveis, não superariam até esse método híbrido. Eu me surpreenderia, porque é uma ferramenta muito poderosa, né? Mas isso ia demandar um tempo que eu acho que você não teria, haja dado que você realizou tudo isso aqui, né? Você foi a quantidade de trabalho que você apresentou aqui no teu texto muito grande, né? E isso também demandaria muito tempo. Na página 105, André, você usou uma expressão unexplored solar regions. Eu marquei aqui, agora estou bem lembrado por quê, mas eu achei bem interessante essa expressão. Mas eu acho que o que você quis dizer é de áreas que ainda não fazem aproveitamento do recurso solar, né? Na figura 7.9, na página 125, também eu acho que ficou muita informação no mesmo gráfico. Talvez se separar em dois, ficaria mais fácil a leitura, né? Porque ali são 2 dias. Um dia é um dia de chuva constante, não é isso? E um dia em que entrou um temporal, né? E a gente fica com 4 linhas, 4 gráficos, uma sobrepõe a outra, fica complicado da gente ver. Ok. Na verdade, você citou. No momento que eu li o teu texto, eu fiquei em dúvida por que você não tinha usado os dados das câmeras ao Sky e do radar Doppler no teu modelo, né? Mas você acabou explicando, talvez valesse a pena você talvez deixar mais claro em algum momento do teu texto por que você não usou, tá? Porque eu fui lendo e essas informações apareciam e aí eu voltava lá no modelo, mas isso não foi usado no modelo. Por que será que não foi usado aí? No caso, a minha resposta, eu acho que eu mencionei com o professor Enio, que as câmeras são novas. Sim, sim. Não teríamos muitos dados ainda para trabalhar. No Doppler, eu tentei algum tempo atrás usar vetores também com o Doppler. Só que o Doppler, ele não mostra toda a nuvem, ele mostra só a nuvem negra, né? Só a de alta densidade. Aí não deu muito certo. Aí agora a gente está tentando visão, machine vision,
para melhorar essa captura. Porque várias pessoas que não acreditam no Doppler falam, o Doppler mostra só a nuvem negra, mas não mostra a branca. E a branca também reduz a irradiância. Então, eu te falo que o número de céticos do uso do Doppler é maior do que o de não céticos. Eu sou um dos que acredita que possa ajudar, mas a gente ainda não achou uma maneira, por exemplo, como você fala, como que eu posso pôr essa informação na rede neural? Eu poderia chamar vermelho de um valor. Vermelho é chuva pesada, é o valor 5. O amarelo é o valor 4. Tal. Aí teria que também fazer uma matriz e determinar o valor 5 está onde? Está em que parte da cidade? Está no sudoeste. Tá. Aí teria que montar isso tudo, tirar a informação da imagem para uma rede neural. Eu já tive, a gente pensou nisso, de fazer booleano 1, 0, cor é 1, sem cor é 0, mas a gente não avançou e ficou mais, no meu caso, eu foquei mais nesse movimento híbrido com o grande foco nos triggers de pressão atmosférica. Bom, basicamente eu acho que é isso. Assim, mais que eu penso mais relevante que o Enio e o Hans não haviam comentado. Eu incluiria nas tuas sugestões de trabalho futuro investigar um pouco mais as redes neurais, tá? Porque eu acho que é uma ferramenta que ainda tem, no teu caso, ainda tem um potencial muito grande ali pelo fato de você ter muita informação, você tem uma rede muito densa de dados, né? E isso pode de alguma forma aumentar a confiança, de reduzir o teu desvio, o desvio que você obteve aí, que o desvio para uma rede neural está bem alto. Então acho que é o principal comentário que eu tenho no que segue ao tuas sugestões de trabalhos futuros. Acho que o trabalho está muito bom, né? Isso tudo que eu comentei apenas são sugestões e acho que espero ter contribuído de alguma forma para você melhorar o teu conteúdo. Obrigado, okay? professor Fernando. Obrigado pelo convite. De novo. Obrigado, Fernando. Eu passo a palavra então para o professor Samuel. Agradeço também pela participação aqui e a contribuição. Ok, obrigado, André, pelo convite. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Gostei mesmo do trabalho, tá, André? Achei muito bom, muito legal. Gostei de ler, gostei de como que tu gerenciasse o problema, as propostas que tu fizesse. Eu acho assim, como comentaram até o Hans-Georg e o Enio, o título é menos abrangente do que o trabalho, certo? Eu acho um mérito muito grande também. Eu vejo que o professor Ricardo foi orientador aqui, mas você trabalhando lá em Singapura já mostrou uma autonomia. Você já age como um doutor que tem autonomia para pesquisar. Você já fez muita coisa sozinha lá para tocar esse trabalho. Concordo um pouco aqui com o professor Fernando que o trabalho ele demora um pouquinho para embalar, porque você gasta bastante tempo explicando alguns detalhes de tecnologia que às vezes são repetitivos, a gente pega outros trabalhos para ler e isso também é citado lá. Mas tá bacana, tá uma leitura fluida. Com certeza os 3 membros anteriores da banca, o professor Hans-Georg, o Dr. Enio e o professor Fernando, eles têm um nível de expertise maior nessa parte de modelação, de radiação. Então acho que eles já cobriram bastante coisa, bastante pontos que eram mais importantes, né? E eu vou dar uma passada aqui no trabalho, algumas anotações que eu fiz.
Mas boa parte delas, o André, são mais curiosidades, algumas coisas que eu acho assim, ideias que acabam vindo na nossa cabeça à medida que a gente vai lendo o trabalho, né? Porque a gente gosta do trabalho, a gente fica com ideia. Né? Que eu gostaria que tu falasse a tua opinião, se tu acha que é pertinente, se tu acha que não é por aí, tu desse algum retorno sobre esses temas que eu vou comentar. Tá ok? Tá. Primeiramente, aqui uma coisa que eu gostei aos poucos o pessoal está com essa possibilidade também de fazer já o trabalho em inglês, o que fica muito bom para diferenciado, né? E dá mais visibilidade para o teu trabalho. E semana retrasada eu participei de uma banca lá na engenharia mecânica, que o trabalho também foi em inglês, só que o título foi em português por exigência do programa de pós-graduação. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com norma da UFSC, mas aqui vocês optaram pelo título em inglês e é isso. O trabalho está em inglês, o título é em inglês. Só que eu acho que em algum momento, não sei se na ficha catalográfica ou no resumo, seria interessante se tivesse o título em português também. Tá ok? Só para efeito de estar aqui na nossa biblioteca, alguém também poder acessar esse trabalho pelo título em português. Tá, vamos lá. Vou fazer como o pessoal fez. Eu vou em alguns pontos aqui que eu marquei ao longo do texto. Aqui com o microfone na mão é mais difícil chegar neles. E tem bastante coisa aqui, o André, que, na verdade, com a tua apresentação e com as outras questões já foram esclarecidas, né? Vamos lá. Uma coisa, toma cuidado aqui, isso aqui é um detalhe de formato, tá? Não é importante no texto, mas tu estás usando as referências bibliográficas com indexação, né? É uma coisa que eu tenho percebido, estava vendo outro trabalho também, aqui tem um trabalho com sobrenome Neto, provavelmente o sobrenome não é esse, né? Eu vi outro trabalho que eu peguei aqui, também tem um monte de referência para filho, né? Na verdade não é o sobrenome da pessoa, mas acaba vindo automaticamente, né? Dá uma cuidada lá na indexação. Uma coisa que tu fazes muito ao longo do texto, né? Eu acho muito bom, você se preocupou em toda coisa nova que você fazia, ou em parceria com os seus colegas lá, ou parceria com o pessoal aqui, transformar numa publicação de congresso, de artigo, só que acaba ficando que, cada vez que tu cita elas, né? Você fala, num jornal que está para vir, não vai sair isso em detalhes. Isso assim que tu escreve no teu texto aqui, que vai ficar na biblioteca, tu não sabe exatamente qual vai ser o futuro. Pode ter artigo desse aí que não seja aceito. Né? Então, eu não sei exatamente como resolver, mas eu senti um pouco isso, porque cada final de item, assim, você acaba citando, isso aqui vai estar visto mais em detalhe, no artigo vai ser submetido lá. Eu não acho que seria bem por aí. Professor Samuel, a minha intenção com esses parágrafos foi mais para auxiliar a leitura de vocês. Eu não deixarei os mesmos na hora que for a impressão final. Se o artigo estiver publicado, oficial, vai lá, publicado, tal. Se não tiver, remove e fala... Adiciona a informação no próprio texto, já que é informação tua mesmo, né? E não referencia o artigo. Já deu para ver que está resolvido. Aqui uma só por curiosidade, que eu achei engraçado. O que é uma fonte antropogênica ali
na página 84. O que significa uma anthropogenic sources? Causado pelo ser humano. Pelo ser humano. E A queimada não, tudo bem. são queimadas naturais, porque fogo acontece naturalmente, mas é porque o pessoal está ateando fogo mesmo, proposital. Não, mas perfeito. Aqui em seguida tu coloca como exemplo bird droppings. Eu acho que não é humano, né? Sim. Eu achei. Tá. Isso aqui é um tema que eu queria que tu fizesse um breve comentário, tá? Eu sei que no texto tu mostrasse algumas informações, alguns testes que tu fizesse, mas tu escolhesse uma estação de validação no centro da ilha, certo? E aí tu fizesse o teste do teu modelo de forecast e desse lá as expectativas de erro para essa estação central, certo? Só que a hora que tu for produzir energia, tu vai produzir em qualquer ponto da ilha, mais próximo de outras estações, né? Caberia, aí te pergunto se seria interessante, se traria informação adicional, né? Tu fazer um teste trocando a estação V e levantando um mapa de erro de forecast, ou se chegasse a fazer alguma coisa do tipo. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Som. E o link restabelecido, Rudinei? Já, online. Hello, Professor. Can you hear me? Okay, so we're going to continue with the Q&A session. Sobre... Eu nem mencionei bateria antes. Sim. Me parece, né? Um comentário fora, eu acho que está fora do teu trabalho realmente. Mas me parece que um grande desafio para a realização dessas coisas são baterias de curta duração que consigam atenuar essas variações drásticas de clima. Sim. Vocês têm alguma coisa sendo feita nessa direção lá no cérebro? Sim. Se você ler os artigo de site, né, estão começando a instalar grandes bancos de bateria na Alemanha, por exemplo. Estamos falando de 5 megawatt-hora de capacidade de bateria. A gente submeteu pedindo verba, né, de projeto de P&D
para testar um banco de 1 megawatt-hora de bateria, porque as pessoas que veem essas variações com tempestades, picos na irradiância e quedas, falam, um dia a bateria vai solucionar isso tudo. Aí o que a gente fala é, tudo bem, bateria vai amenizar, porém ainda não é viável, não é hoje que estamos instalando. Então, e no fim das contas, a operação de uma rede de um país não vai ser só um remédio, vão ser vários remédios. Tem controle de demanda, tem bateria, tem carros, electric vehicles, né? Isso tudo está sendo discutido. Tem P&D em Singapura de electric vehicles e tal. E agora que vamos começar com fotovoltaico, bateria, híbrido. Como a rede de Singapura, rede elétrica, é 100% de penetração, a gente nem menciona diesel. Apesar de que o Ceres tem um departamento de off-grid que mexe com fotovoltaico diesel. Mas hoje ainda está em caráter de P&D. Porém, com vários participantes governamentais falando, daqui a 20 anos eu vou ter bateria para amenizar isso tudo. Aí a gente fala, mas 20 anos falta muito tempo ainda, né? Então vamos trabalhar com forecasting. Forecasting é um dos remédios mais fáceis, né, de compra atual, porque está crescendo muito a pesquisa nisso. E então o meu trabalho não é o único de forecasting do Ceres. Houveram outros alunos de doutorado com diferentes receitas, né? Alguns trabalhando com um dia de previsão, outros trabalhando com 6 horas. No caso, os alunos, há 4 anos atrás, dividiram, né? E o meu chefe perguntou, qual tema você quer? Como meu forte é instrumentação, eu já sabia desde o início que eu teria interesse na parte de curto prazo, porque faria uso forte da rede de sensoriamento. Aí eu já peguei o tema. E como eu tenho um grau de senioridade acima dos outros alunos de doutorado lá, eu peguei primeiro. E eles ficaram com temas de análise numérica e de estocástico para 4 horas de previsão. Foram 3 ou 4 alunos, um aluno saiu. Então foram 3 alunos mexendo com forecasting. E agora está chegando uma nova leva para mexer com câmeras, para mexer com novas ideias, porque quando a gente forma, né, termina o nosso doutorado, mas as ideias continuam. Igual a gente capta as ideias aqui, Doppler, câmera, híbrido. Aí a gente adiciona alunos, né, do doutorado lá da NUS, da National University of Singapore, que é a nossa casa, e a gente dá o download das nossas ideias para outros alunos terem oportunidades. Deixa eu perguntar outra coisa para a gente. Todas essas instalações conectadas ao grid, elas estão conectadas como a função de smart grid, elas enviam a produção delas como informação para algum órgão controlador central, operador? Instantânea, produção instantânea? Não sistema fotovoltaico, porque o governo ainda não leva tanto a sério, porque 0,1% eles não estão monitorando cada sistema, eles estão agregando, eles chegam para a gente e falam, preciso monitorar cada sistema ou você tem uma proposta, que eu até mostrei aqui do upscaling, você tem uma proposta de pegar uma gama de sistemas e usá-los para estimar os outros. Porque o que o governo lá faz? Eles monitoram, obviamente, a produção das turbinas de gás, que são turbinas de 300 megas, são turbinas gigantescas. Só que a aparelhagem que eles usam para monitoramento da produção, eles não têm muito conhecimento em fotovoltaico. Então, eles estão tentando forçar sistemas acima de 1 mega de fotovoltaico de terem o mesmo equipamento. E nós já alertamos, esse equipamento
Para uma turbina de gás, ele é 0,0002% do preço da turbina. Para o fotovoltaico, ele é 0,5% do preço do sistema. Você está matando o investimento. Então, a gente está tentando atacar de outras maneiras e desenvolver smart meters, né? Tanto desenvolver smart meters para todos os sistemas, quanto monitorar alguns sistemas base. O Ceres monitora cerca de 3% dos sistemas. É pouco, mas ajuda. 3% dá para testar essas simulações de larga escala que eu testei na tese com 40%, com 10% dos sistemas, através dos dados do National Solar Repository. E quando, um bom comentário, quando a instalação desses 3% foi completada, ele era equivalente a 15%. Nós estamos sendo diluídos com novos sistemas entrando na rede, estamos sendo, a cada dia, estamos sendo mais e mais diluídos, né? Última pergunta, André. Bota aqui como sugestão de trabalho futuros, apresentar-se a Florianópolis, Belo Horizonte, São Francisco. E, assim, tem uma diferença básica ali do sistema de Singapura, que é que o sistema é isolado, né? Você não Sim. conexão com a Indonésia, com a Malásia, você tem toda geração está na própria ilha como você não vai. Não é o mesmo caso nosso, né? Onde a gente tem aqui a ilha, mas está conectada ao nosso grid brasileiro, ou seja, tem um amortecimento da geração solar diferente do que acontece lá em Singapura. Lá em Singapura vai uma geração, a geração vai ser menor. Tu acha que isso é um limitante para fazer esse tipo de trabalho para o nosso caso aqui? E, aproveitando, em que beneficiaria o nosso sistema fazer um trabalho desse para uma região pequena, no caso do canal? Seria mais em termos de transmissão, de geração? Correto. A motivação dessa rede de sensores em Singapura, um dos motivos é não há conexão, não há como amortecer as variações. Aí foi fácil conseguir a verba para instalar. A minha ideia é que ninguém falou para a gente instalar essa rede. Foram ideias internas que foram surgindo para instalá-la. A minha esperança é que, apesar de ter o amortecimento, por exemplo, em Florianópolis ou em Belo Horizonte, do sistema brasileiro, a minha esperança é que pelo menos haja alguma cidade só como validação para pesquisa e desenvolvimento e que a gente possa ter uma caixinha e falar assim, fiz. Dá muita variação na rede a chegada de uma tempestade de repente em Florianópolis. Pode ser que não haja esse fenômeno meteorológico aqui, esse varrimento. E esse varrimento, quando ele ocorre, acontece o que com a rede? Né? Como tem pouco sistema fotovoltaico no Brasil, ninguém sabe. Na Alemanha, no início, ninguém mexia com forecasting. Na hora que a penetração ficou alta, todo mundo começou a entrar em pânico, começou a dar queda de tensão na rede, começou a rodando windmill, né? No vazio, sem gerar energia, começou energia com preço negativo, essas coisas todas, exportando de graça para a Polônia, porque tinha tanta energia sendo produzida. E começou uma onda de forecasting há 7 anos atrás na Alemanha, terrível, e foi uma coisa reativa. Foi uma coisa assim, de repente, problemas estão ocorrendo. Aí começaram a estudar imagem satélite, rede de sensoriamento. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Agora dá problema, por exemplo, no Havaí. No Havaí tem penetração de 33% de fotovoltaico. E é uma ilha, não está conectada a nada. Então lá é forte a necessidade de forecasting. Inclusive a equipe do professor Coimbra, um professor brasileiro na Universidade da Califórnia, em San Diego, tem projetos no Havaí. Aí no caso do continente pode haver esse amortecimento, porém,
O motivo de eu sugerir isso é que eu acho que o Brasil ele tem a oportunidade de não ser reacionário e de ser proativo. A minha esperança é que o professor Ricardo e outros grupos no INPE testem redes com maior densidade no Brasil, nem que depois de 3 anos fala-se, não deu certo, mas essas redes elas servem para outras coisas além de forecasting. E não estou falando só de agricultura, estou falando de fotovoltaico. Elas servem para verificação de performance de sistemas, porque alguns sistemas fotovoltaicos, exemplo, sistemas residenciais, você não tem a parafernália toda. E em Singapura a gente fornece o dado de irradiância mais próximo da sua casa. Vamos que a sua casa esteja a 3 quilômetros de uma rede, de uma estação Superstation do Ceres. Você pode ir num site nosso lá e buscar informação de irradiância a 3 quilômetros da sua casa. A sua casa tem um sistema fotovoltaico, porém ela não tem um sensor de irradiância. Você pega o sensor de irradiância mais próximo e você tem a oportunidade de cercar o seu instalador e falar, olha, o meu performance ratio está 72%, mas você me prometeu 80%. Então, um dos motivos da existência do Ceres é de policiar a cena fotovoltaica e também para a qualidade dos sistemas aumentar. Você viu aquele sistema sujo, com performance ratio de 40%? Isso são coisas que se querem evitar. E se o dono da residência, você, tiver conhecimento e cercar o seu instalador, esse instalador, quando ele for instalar a próxima residência dele, ele já vai coçar a cabeça e vai falar assim, eu não posso fazer um sistema de baixa qualidade, porque agora eu sei que tem eu sei que as pessoas podem validar o meu sistema com sistemas vizinhos, e isso é facilitado por essas redes. Obrigado, professor Samuel. Obrigado. Obrigado, Samuel. Vamos agora ao nosso último orador, do nosso programa. Roberto, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André, pelo convite. Fico muito satisfeito por estar nessa banca. Estou começando os parabéns ao André pelo excelente trabalho. Concordo com meus colegas que me receberam sobre o título. Realmente é uma preocupação de ver ele. Só algumas coisas pontuais que eu não entendi e alguns comentários. Mas na outra noite você tem uma figura 6 ali que fala não contesta ou contesta. Se você é contestable em Singapura, você tem um consumo mensal no seu escritório ou tal, acima de 3.000 kWh mês. Se você está acima disso, você é contestable e você pode escolher de quem você compra a energia. Se você é uma residência e sua residência é 500 kWh por mês, você é non-contestable e você é obrigado a comprar da Celesc, por exemplo. Você não tem essa escolha. Uhum. Tá. Ok, professor. Na tua revisão de literatura, sinceramente, o item 2.1 não me parece relevante para a tua tese. Já foi mencionado aí a questão de tecnologias fotovoltaicas e tudo mais. Eu vejo que todo mundo gosta de botar isso no seu trabalho, mas não é muito relevante para o que tu está nos apresentando aqui e nem necessário. Vamos lá. Terminando a tua revisão, eu diria que senti falta de um sumário dos principais pontos que a literatura te instigou, né, para tu trazer para o teu método, né? Ok, professor.
Sobre os 15 minutos, né, em relação à operação do sistema, pode comentar alguma coisa sobre a inércia do sistema? Se 15 minutos seria o suficiente de alerta para o cara? As turbinas lá de Singapura, elas muitas vezes rodam em vazio, né? Eu não sei o nome em português. Spinning reserve. Ou seja, a inércia, ela está girando, mas o eixo não está acoplado. Então é quase como um on-off switch para essas turbinas. Versus no Brasil, com hidrelétricas, meu pai trabalhou na CEMIG a vida inteira, eu tenho muitos amigos que trabalham na CEMIG, eu perguntei quanto tempo demora entre decidir gerar e gerar. E me explicaram em detalhe e dava, em alguns casos, 5 minutos, em alguns casos, 15 minutos. Em Singapura é muito rápido, porque 98% é nesse sistema. E lá tem um incentivo das empresas que instalam as turbinas novas, as turbinas Hitachi, né, essas gigantes, tem incentivo para trocar o equipamento. Então, a cada dia que se passa, o sistema fica mais eficiente. Inclusive, eu tenho um gráfico na figura, logo no início, o gráfico na figura 7, página 9. Nos anos de... figura 7, página 9. Os anos de 2009, 2010, 2011, ainda haviam turbinas sendo movidas a óleo combustível. O governo já falou, desliga isso aí porque eu quero ser mais limpo. Já mataram elas estão conectadas ao sistema. Singapura tem um pico de 7 GB e tem uma capacidade de 15 GB, capacidade dupla de geração, porque como não há recursos naturais, politicamente eles têm muito medo se a Indonésia fechar a torneira no gás. Por isso que eles até criaram um porto para Liquefied Natural Gas, para o gás natural liquefeito, para poder comprar de outras fontes mundiais que não sejam Indonésia e Malásia. Então o sistema está ficando mais eficiente e por isso, para fechar, eu entendi que o short term seria de bastante interesse para o operador do sistema. Perfeito. Tu disseste que tu aplicasse variações da ARIMA, né? Mas eu acho que tu não fosse muito específico em dizer que variações. Né? Uhum. Valeria a pena detalhá-las. Né? Tá. No caso do ARIMA, tá ligado aqui, Rudinei? Tá. No caso do ARIMA, eu utilizei modelos que já haviam sido implementados em outras publicações do SERIS. Eu coloquei o método novo, o novel, foi o método 5, o Neural Network é minha também, o 4, Persistence é coisa fácil, trivial, o 2 e o 3, estocásticos, foram utilizados de pesquisas anteriores ao SERIS como forma de benchmarking, para ver o sucesso dos outros métodos. Então foram configurações já meio que prontas de ARIMA, receita de bolo tal, do cientista tal, do SERS, na publicação no Solar Energy. Então essa foi a receita de bolo utilizada aqui. Mas eu acho que o teu trabalho tem que ser autossuficiente nesse sentido, né? Talvez valesse a pena tu dizer qual é o detalhe que foi a variação específica desse sugerida por essa pessoa que tu testasse, né? Com relação aos teus modelos, por exemplo, a rede neural, eu não sei como é que andam as publicações na área de vocês, mas na nossa área o pessoal está cobrando a publicação do modelo. Acho que seria importante tu documentar ele no anexo ou algo assim, para alguém poder usá-lo, né, no futuro, né? Você diz disponibilizar o código. O código da rede. Sim. Os pesos dela, né? Sim.
Com relação à rede, eu concordo com os que me antecederam. Certamente, redes neurais podem dar um resultado muito melhor do que o que tu tivesse aí. Eu fiquei preocupado o seguinte, na camada interna tu só usou 2 neurônios? Sim. Porque as nossas, assim, as recomendações que a gente tem lido aí indicam que tu coloque pelo menos 1,5 o número de neurônios do que os parâmetros de entrada que tu tem. A gente, no início, seguiu essa recomendação de textbook, né? E os erros estavam muito altos. Aí a gente brincou, testando dois neurônios, foi o que deu o melhor resultado. Tu testasse outras configurações? Sim, com 4, com 6, e o erro estava dando muito alto. Pois é. Tem um especialista no CERS, um pós-doc do CERS em redes neurais, ele mencionou isso, ele falou que achava que estava dando overtraining, e aí, no dois neurônios, foram onde os erros venciam alguns dos outros modelos, e no caso até de 1 hora venceu consideravelmente, e perdia para alguns outros, e foi onde a rede neural estava dando melhor, comparando somente de irradiância, sem testar outros parâmetros meteorológicos. E cross-validation, o que tu fizesse? Usamos, por exemplo, março foi o mês de teste, um mês ameno. Foi um mês de aprendizado no seguinte termo, a gente brincava muito com março e usava março de 2011 como treinamento, usava março de 2012 como validação e aí usava o março de 2013 para a tabela em si de resultados. Quando isso ocorreu, foram onde os melhores resultados ocorreram. Se usasse todos os dados do ano, os erros subiram muito. Foi um momento em que eu encontrei de repetir as condições meteorológicas mês a mês. E aí a rede, talvez eu tenha explicado de maneira ruim nessa parte. Foi se usado marços para trabalhar com março de interesse, abril e maio, assim por diante. E truncamento não meteorológico, assim, a monção começou 15 de março, não, 1º de março até 1 de março, isso. Eu acho que tu teria que explicar isso aqui, né? Para as pessoas poderem entender até todo o trabalho que tu tivesse, porque aqui parece que está muito simplificado e se tu testasse mais nós e, enfim, outras coisas, acho que valeria a pena documentar. Lá na página 136, tu fala daquela diferença entre o concreto. Ali começa a mencionar pela primeira vez o concreto, né? A diferença entre tu gerar em cima do concreto e gerar em cima dos telhados metálicos, né? Ali eu comecei a sentir falta de uma lista de equações, porque tu menciona a equação 11 para a gente achar onde ela está. A gente gasta muito tempo, então acho que talvez uma lista de equações no início vai ajudar. Em forma de uma tabela? Uma tabela. Mas me comenta um pouco sobre aquele gama lá de 0,023 graus centígrados por metro quadrado por watt. Ok. Vamos para a figura 84, página 135. A curva P1 seria a curva mais fria, vamos assim dizer, com gama mais baixo, e a P7 a mais quente. Esse foi o paper que a gente escreveu há alguns anos atrás, esse Ye et al. 2013, no SolarEnergy, em que os sistemas metálicos ficaram com gama maior,
exemplo, 0.035, 37, até chegando a 40. E os gamas mais baixos ficaram em telhados de concreto, onde os módulos fotovoltaicos estavam a uma boa distância do solo, ou seja, facilitando muito a ventilação. O gama 23, 0.023, é um gama intermediário P3 P4, que está por volta entre o P3 e o P4 ali nessa figura. Ele é um gama, vamos assim dizer, que eu não estou. Ele é um gama intermediário de um telhado de concreto, com uma certa distância, vamos assim dizer, de 1 metro. O meu intuito é usar ele assim, olha, esse sistema é o padrão do meu teste. Se a pessoa tem um sistema metálico e ela utiliza esse 23, que é comum, o 23 é um número... o 23 é o seguinte, facilmente explicando, se a temperatura ambiente em um determinado momento é 20 graus, o módulo fotovoltaico vai estar 23 Celsius mais quente, ou seja, 43 Celsius. Então, o número clássico na literatura é 25, publicado extensivelmente na Europa e tal. E nesse paper nosso, a gente mostrou, olha, a variação do gama é altíssima em Singapura, vai de 0,18 a 0,37. Aí optei um sistema intermediário e mostrar que um telhado metálico, aí podemos ir para a tabela na página 157, tabela 24, no teste 2, que se eu tenho um sistema fotovoltaico instalado no concreto, e eu simulo o output de performance, ele vai dar um erro de 4,6. E se eu tenho um sistema metálico e eu falo que o gama dele é 23, eu jogo o erro lá para 10%. Né? Mas a minha questão é a seguinte, eu estava tentando entender o fenômeno e quando tu fala do metálico e do concreto, talvez tu esteja usando a nomenclatura errada, né? Porque eu acho que a diferença é o afastamento do painel da superfície. Porque a cor da superfície vai influenciar, sim, a porosidade dessa superfície, sim, vai influenciar, mas pelo que eu estou entendendo, o mais importante é a área de ventilação que tu tem embaixo do painel. Inclusive, no paper, a gente trata de 4 parâmetros. Parâmetro 1, material, concreto, metálico, que é trivial, né? Metálico vai esquentar mais e tudo mais. O parâmetro 2 era a distância dos módulos, 10 centímetros, metálico normalmente se coloca quase colado, 10 centímetros, meio metro, 1 metro. Foi um paper mais qualitativo do que quantitativo. O parâmetro 3 foi molduras ou sem molduras. O sem moldura permite o fluxo de ar melhor. A gente validou o módulo com moldura esquenta mais. Sistemas idênticos no mesmo telhado, mesma condição. O módulo sem moldura fica mais... tem um ganho melhor. E o quarto fenômeno era efeitos naturais. Por exemplo, tem sistemas que são do lado de reservas ecológicas. E Singapura é uma selva de pedra, né? E tem sistemas que ficam no meio de prédios. E a gente começou a notar que esquentava muito esses microclimas, né, em centros urbanos. Concordo, professor. Até a sua área de conhecimento, cor, material, é uma área assim, que dá para escrever vários papers com fotovoltaico. Pois é, mas aí quando tu fala do metálico, tu está falando metálico branco? Do concreto? Não, do metálico. O metálico são telhados ou cinza, um cinza escuro. Alguns telhados são vermelho. São as duas cores que eu já vi em Singapura. Eu recomendaria que botasse absortância no teu equacionamento. Se ele tem uma dependência tão forte quanto tu mostra aqui, teria que ter a ventilação embaixo, né, talvez a área livre, e eventualmente a absortância que vai dar uma influência grande, e provavelmente a questão do microclima urbano, certamente, né, a distância das áreas verdes. Né.
Assim, quando a gente olha a quantidade de trabalho que tem na tua tese, eu fico me perguntando, tu processaste todos esses dados ou teve ajuda? Alguns dados são processados por outros cientistas, mas tudo que eu coloquei, tudo que eu sou first author são ideias minhas, né? Aí alguma coisinha, estudante, estagiário, né? Sempre alguma coisinha ou outra é processado pela equipe. Acho que era isso. Também te dou parabéns pela preocupação na publicação, né? A gente vê que tu está com uma desovada e várias aí em processo de desova, que é muito bom para o nosso programa também. Obrigado, professor. Meus parabéns. Devolvo a palavra ao Ricardo. Obrigado, Roberto. Mais longe? Assim melhor. Então, nós passamos agora para o momento em que, se a plateia tiver alguma pergunta, ela pode se manifestar. Corrado. André, eu tenho uma pergunta que eu escrevi aqui, mas depois alguém outro me roubou a ideia. Mas mesmo assim, eu acho que foi feito todo um perímetro ao redor da ilha de medidores. E foi colocado, como se falou, o ponto central no meio, e aí foi validado todo esse esquema de influência dos ventos ou nuvens ou coisas desse tipo até o ponto central. E aí, então, eu pergunto, o que se quer fazer em Singapura é sistemas fotovoltaicos nos tetos das casas ou das fábricas, de maneira que podemos prever um espalhamento muito grande ou se tenta fazer nos lugares, nos terrenos livres ainda fora. Porque aí, nesse caso, se se faz uma coisa espalhada, aí, como se falou, vale a pena colocar outros sensores para tentar medir, vamos dizer, um gradiente, vamos dizer assim, tá? de perturbação que está chegando, não dinâmico, mas até estático, porque pois está chegando uma nuvem aqui, no meu ponto central, vou ter a nuvem daqui a 35 minutos. Agora, em um outro ponto, vou ter daqui a 5 minutos, ou coisa desse tipo. Então, eu queria somente saber se foi feito, ou está sendo feito um tipo de análise sobre isso, para tentar fazer uma previsão degradada, se quiser. O professor Samuel mencionou este ponto, Corrado, sobre validação em outros pontos, e que, no caso, geraria um mapa de erros, não só no ponto central, mas em outras regiões. A sua primeira pergunta é boa porque onde os sistemas estão sendo instalados? Em residências, em prédios residenciais, fábricas, principalmente por causa dos telhados. Não há espaço para sistemas de solo, ground mounted, zero. O governo não quer, porque a área é nobre lá, o governo não quer permitir, mesmo se você tem o terreno de instalar, porque você deveria estar usando essa área para outro intuito. E, então, há um espalhamento dos sistemas. Concordo. O espalhamento de sistemas ajuda ao amortecimento do output dos sistemas. Porém, as distâncias são muito pequenas, então não são suficientes. Existem estudos que falam distâncias para amortecimento e tudo acima de 50 quilômetros. Estudos do Richard Harris, né, que falam sobre isso. E as fábricas, eu mostrei numa das imagens, indústria 1, 2, 3, que são áreas onde todas as indústrias estão, e elas estão muito próximas do oceano. Então, é uma área de preocupação, a meu ver, porque vai haver um grande foco de sistemas fotovoltaicos. E os sistemas flutuantes, por quê? Para não ser dependente de água da Malásia, que é o caso, Singapura compra 40% da água da Malásia, 60% não sei falar em português, tirar o sal, dessalinização e captação de água das chuvas. Para captar a água das chuvas, qualquer enseada
Eles fecharam, fazem represas, e após X anos, a água não é mais salgada, a água é potável, ou semi-potável. Então, esses reservatórios se formaram justamente nas bordas. Então, a maioria dos sistemas fotovoltaicos flutuantes serão nas bordas, e o potencial é de cerca de 0,5 giga. Então, o governo trabalha com um total instalado de 3 giga, sendo que 0,5 giga confirmados serão nas bordas, nos flutuantes. Se você adicionar as indústrias que eu mostrei que também são na borda, no meio são mais residências e moradia e escritórios, eu creio que haverá uma grande quantidade de sistemas nas bordas, e foi o que motivou a extensão da rede. Mais alguma pergunta? Sem perguntas. Então, a nossa próxima fase é a parte em que a banca fica aqui secretamente reunida. Nós vamos encerrar a transmissão pelo YouTube agora, e aproveito para convidar todos para tarde, às 15 horas nós voltamos, então, com a palestra do Enio e do Fernando, né? Onde vamos voltar a transmitir pela internet, pelo YouTube, ao vivo. Então, podemos encerrar. Agradeço muito a participação de quem está à distância aí. E nós vamos passar para essa sessão agora com somente a banca.